Vamos falar sobre o que é ser mãe atípica? Eu sou Devani Gomes, terapeuta holístico e mãe atípica do João Pedro, que tem 11 anos, síndrome de Down e autismo. O termo mãe atípica, para quem não está muito familiarizado, às vezes quando eu posto no meu Instagram alguma coisa, vem alguma pergunta lá, o que é ser mãe atípica? Quando a mãe ela é atípica, ela vai se identificar. A mãe atípica, ela é aquela que lida com ela teve uma criança que tem algum tipo de deficiência. Então é aquela maternidade que sai um pouquinho fora do comum, né? Do que as pessoas estão habituadas a ter. Então, antigamente se falava muito em mãe especial, mãe de uma pessoa com deficiência, mãe de um filho com necessidades especiais, e chegaram-se a esse termo, né? Que eu acredito, pelo menos para mim, ficou melhor. Eu não gosto do termo especial, para mim, eu gosto do termo atípico, eu acho bacana. E isso, é uma mãe que ela vive uma realidade um pouco que difere, né, ali do comum, né? E junto com essa maternidade vem grandes desafios, é uma maternidade num contexto diferente, né? Uma mãe que assim, ninguém se prepara, ninguém planeja ser uma mãe atípica, né? É como se fosse, você faz tem até um texto legal que fala sobre isso, né? Como se você se preparar para ir para fazer uma viagem e ir para um lugar. Então você vai levar roupas para vamos supor, você prepara uma viagem para uma praia. Então você vai levar roupa biquíni, roupa de praia, protetor solar, você vai levar roupa de calor, porque tá no verão, você tá se preparando para ir para uma viagem, tomar sol, aquela coisa. E no meio do caminho, você chega num lugar, numa montanha, que é totalmente diferente do que você tinha planejado. E aí você vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? É uma realidade que não tem como mudar, né? Você consegue muitas vezes melhorar isso, essa jornada, mas assim, você não vai poder ir para a praia, né? Você vai ter que estar ali na montanha. Então é como se ninguém planeja ser uma mãe atípica, acontece. Muitos quando nasce já sabe, que né, igual no meu caso, que é uma criança com síndrome de Down. Eu já contei a história de como eu descobri que meu filho tinha síndrome de Down aqui no canal. E então você nasce, você já olha pro seu filho, você sabe que ele tem uma deficiência. Quando é uma deficiência que ela às vezes demora para perceber, como é o caso do autismo e tal, você só vai perceber quando a criança começa a não bater os marcos, né, normais ali da criança, começa a ter atrasos, começa a não fazer os marcos que as crianças normalmente fazem, né? Então ali você descobre que tem algo além e vai se investigar. Mas é aquilo, né? A gente não se prepara para ser mãe atípica, acontece. Muitas vezes quando se descobre que a gente tem um filho que tem uma deficiência, passa mil coisas pela cabeça, tem muitos medos, muita falta de informação, né? No meu caso, eu não fazia a menor noção do que era, porque eu não conhecia pessoas próximas que tinham síndrome de Down. Então, para mim foi tudo uma descoberta, foi realmente buscar conhecimento. E é assim, aquela coisa, caramba, o que eu preciso fazer, né? Qual que é o meu papel aqui nessa maternidade? É aprender a navegar nesse universo aí, nessa jornada dessa maternidade. Então, muitas vezes, para navegar nessa jornada, a gente vai ter que buscar conhecimento, a gente tem que buscar auxílio de profissionais que conhecem, né, sobre a deficiência do seu filho, para você poder buscar o melhor para eles, né? E a gente enfrenta muitos desafios, né? Desafios únicos, que a gente não pode nem muito comparar, porque eu acredito muito que cada ser humano ele é único, né? Então a gente vai enfrentar muitos desafios, muitas vezes a gente vai ter que lidar com discriminação, falta de recursos, porque tratamentos são muito caros, dependendo da deficiência. É caro você proporcionar as melhores terapias para o seu filho.
você vai lidar com falta de apoio de pessoas próximas, enfim, né? Falta de apoio, muitos julgamentos, né? Porque eu já vi muitas mães, principalmente mães de autista, que normalmente é aquelas deficiências não visíveis, né? Igual no caso do meu filho, todo mundo olha pra cara dele e sabe que ele tem síndrome de Down, porque tá ali, tem o fenótipo, né? Tem os traços da síndrome de Down. Um autista, você olha pra ele e você não sabe que ele tem autista, né? Então essas mães, elas acabam passando por muitos julgamentos. Às vezes a pessoa fala, essa criança é muito birrenta, isso é arte, isso é falta de apanhar. E aí vem aquele monte de julgamento de pessoas próximas ainda, né? E quando a mãe, ela sente que tem algo diferente, muitas vezes ela é julgada também por estar buscando coisas que não existem, enfim. Então se passa por esse julgamento, por incompreensão da sociedade, né? De todo tipo, né? As pessoas, a gente não consegue, a gente só vai saber o que é ser uma mãe atípica quando você tem alguém próximo, quando você convive com alguém próximo. Porque olhar de fora e querer julgar ou querer falar não faz sentido, né? A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. A gente não pode julgar o outro com o olhar nosso se a gente não vive aquilo, né? Mas assim, a gente vive num mundo muito doente, onde as pessoas acham no direito de opinar sobre a sua vida, falar da sua vida simplesmente com um vídeo, uma foto, ou ver andando na rua. Ela não quer entender se aquela criança está num bom dia, se algo antecedeu aquela crise da criança. Porque às vezes a criança ela está tendo uma crise, mas coisas aconteceram antes. Coisas, né? Então tudo isso a gente tem que entender antes de julgar, né? E arcar com muitas responsabilidades, né? De uma demanda muito grande de cuidar, além de uma família, de muitas trabalham fora ou dentro de casa. É uma jornada, não dá nem pra falar que é uma jornada dupla, porque é muito mais que dupla, né? Porque a criança com uma deficiência, essa maternidade, ela se estende por muito mais tempo, né? Enquanto uma mãe de uma criança com 11 anos, que é o caso do meu filho hoje, ela pode estar na casa dela sossegada enquanto o filho está brincando ali embaixo, no play do condomínio, eu não posso. Se meu filho descer, eu tenho que estar junto com ele, eu tenho que estar ali tomando conta. Então, muitas vezes essa mãe vai se deixando um pouco de lado. Se ela está numa festa, ela está numa roda de amigos e o filho está fazendo algo, muitas vezes as conversas são incompletas, porque você começa a conversar e aí o filho fez uma coisa, você tem que correr e os papos vão ficando inacabados, né? E aí as chamadas para as festas vão se diminuindo, os convites, né, vão se diminuindo, as pessoas vão parando de mandar mensagem, muitos somem. E você vai vivendo também numa maternidade muito solitária, muitas vezes. E eu acho que o muito bacana é que muitas mães se unem, né? A gente tem muitos grupos onde uma apoia a outra, uma ajuda a outra. É uma comunidade muito solidária, porque a gente passa pelas mesmas coisas. Então, quando a gente vê uma outra mãe atípica como nós passando alguma questão, a gente entende. Então, aquela coisa do tá junto ali, né? De saber a jornada da mãe, né? Entender um pouco a jornada dela. Então fica muito mais fácil a gente viver em comunidades mesmo, né? De estar juntos, de ter grupos, de uma ajudar a outra. E também eu acho assim, quando eu vejo algumas mães, né? Muitas mães que não têm filho com deficiência, querendo coisas muito grandes para os filhos dela, às vezes a mãe atípica, ela só quer que o filho dela coma sozinho, vá no banheiro sozinho, ou que o filho dela possa ficar brincando com outras crianças, ou que a criança apenas entre dentro de uma sala de aula. Às vezes não é nem a alfabetização em si, mas que ele possa entrar dentro de uma sala de aula, que ele possa conviver com as outras pessoas, que ele pode ser aceito, que ele possa se divertir com outras crianças, que ele pode... Enfim, são coisas pequenas, né? Que uma vez eu postei no Instagram, porque meu filho, ele tem uma seletividade alimentar. E ele comeu 2 mordidas de uma banana, mas pra mim foi uma felicidade, porque ele não come banana. Para uma mãe que não tem um filho com uma deficiência, ela pode olhar pra isso e falar, puta, que babaquice, tá feliz porque o filho mordeu a banana? Mas pra mim foi muita felicidade, porque ele não come. Então, quando ele mordeu 2 vezes a banana,
Eu fiz festa. Para mim é uma... A gente celebra vitórias, pequenas coisas pra gente é muito importante. Se ele dormir a noite toda na cama dele, eu faço uma festa, sabe? São pequenas coisas que a gente... É aquela coisa, né? A gente é feliz às vezes com pequenas coisas. Ok, que muitas vezes a gente tá querendo coisas muito grandes, né? E que talvez não chegue nessa coisa tão grande, mas às vezes vai celebrando pequenas vitórias, né? E eu acho que isso a gente vai agradecendo no pouco, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E muitas vezes essa mãe atípica, sabe como ela é chamada? Guerreira. Nossa, você é muito guerreira. Gente, essa palavra é horrível, porque a gente não é guerreira. A gente é cansada. A gente tá sem forças na maioria das vezes. A gente tá... Sabe quando você não sabe de onde você tira forças? Aí a gente olha para aquele ser e fala, eu tenho que buscar forças não sei de onde. E aí a gente busca. Então a gente tá ali por eles, fazendo, às vezes, tem momentos que você tá numa jornada muito desafios grandes. Aí você olha para ele e fala, não, mais um pouco eu vou tentar, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou buscar. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, você é guerreira, você é forte e tal. Não, eu tô cansada, eu queria muito... Muitas vezes não tá lá fazendo tudo aquilo, mas por ele a gente faz, né? Então os filhos, eles nos inspiram. Às vezes a gente tira uma força, muitas vezes que eu não sei de onde é, mas a gente tem que fazer, porque se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não for atrás dessas coisas para ele, quem que vai? Então a gente busca essa força e muitas das vezes estão sem força, mas elas vão lá e buscam força. Então eu falo que são mães fortes, mas nem sempre. A gente tira uma força dos nossos filhos. Às vezes é uma jornada que a gente luta e não vê resultados. E isso vai cansando, principalmente quando se busca terapias de qualidade e não consegue, quando busca tratamentos médicos de qualidade e não consegue, terapias adequadas. E quando a gente faz e não vê resultado, ou a coisa não flui, então isso drena um pouco a nossa energia. Mas eu acho que, pelo menos comigo, né? Quando eu olho pro meu filho, às vezes ele sorrindo, fazendo uma arte, eu falo, tudo vale a pena. Bora buscar mais força, dormir, recarregar as energias, porque amanhã tem mais. Então a gente está sobrecarregada, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente busca as forças neles. E eu tenho certeza que Deus nos deu essa jornada porque a gente tem capacidade de viver essa jornada. E eu sempre falo, né? Não sou eu que vim para cuidar dele, né? Muitas vezes a gente aprende muito mais com eles do que a gente ensina, sabe? Eu percebo que essas crianças, elas vêm com uma... Elas sim são fortes, elas sim são... Ela se propôs a vir aqui, a passar por muitas questões, muitos julgamentos, muitas dificuldades, mas muitas vezes você olha para eles, eles estão sorrindo, eles estão felizes. E quem que tá mal é quem? A mãe. Por isso que eu sempre falo, mães, se cuidem. Cuidem de vocês, cuidem da sua saúde mental, da sua saúde emocional, porque isso vai te ajudar a te dar força nessa jornada que não é fácil, mas a gente precisa olhar pra gente. Então, um recadinho para as mamães atípicas, se você é uma mãe atípica, ou se você é uma mãe mesmo, que também tem uma jornada difícil, lembre-se sempre, você é uma mulher incrível, você é uma mulher poderosa, amada. Vocês são exemplos de força, determinação. É uma jornada desafiadora? Muito, mas com certeza recompensadora, porque o mundo nosso é mais leve às vezes, né? Você consegue enxergar coisas boas às vezes no meio de um monte de dificuldades. Então eu só queria deixar esse recado para você que é uma mãe atípica. Continue buscando sua força, continue fortalecendo a si mesmo. É muito importante você se cuidar, ter seus momentos, estar bem. A mãe estando bem, o filho automaticamente estar bem. Quando a mãe está cansada, quando a mãe está estressada, quando a mãe está passando por dificuldades emocionais e mentais, esse filho vai
vai sentir e também não vai estar bem. Então, se você realmente quer o seu filho bem, cuide de você. É o recado que eu te dou. Se priorize, tenha momentos, pequenos momentos para você. Eu tenho certeza que essa missão que Deus nos deu de cuidar desses seres aqui nessa jornada foi para que a gente possa evoluir, porque a gente olha pro amor, né? O amor desses seres por nós. E então essa jornada nossa é porque a gente vai evoluir muito com isso. A gente tem capacidade de fazer o que a gente pode por eles e eles vão retribuir com muito amor. E aí a nossa jornada é essa, cuidar deles, cuidar da gente e que você possa receber um pouquinho desse amor daqui, desse transbordar de amor aqui, de carinho. E se você achar que tem alguma mãe que precisa escutar um pouquinho esse vídeo, compartilhe esse vídeo com ela, já curte aqui o vídeo para o YouTube distribuir para mais mães, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo.